Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Professor David aqui, iniciando mais uma aula, dessa vez de artes, tá bom? Nossa última aula de artes, antes de iniciarmos o nosso material didático, que serão os livros, tá bom? Meu objetivo com essas aulas aqui, pessoal, de artes, é de mostrar a vocês a importância das manifestações artísticas, de mostrar a importância da arte na nossa vida. Vejam que a gente não explorou nenhum movimento artístico ainda, a gente não abordou de forma profunda nenhuma manifestação artística, nenhum movimento artístico. Nós ficamos apenas na parte introdutória. A gente falou apenas a parte da introdução. E agora a gente vai começar, tá? A ir a fundo nas questões da interpretação, na questão da interpretação artística, dos movimentos artísticos, tá bom? Das manifestações, que a gente vai estudar um por um, tá? Delicadamente, para que a gente entenda cada característica, tá bom? Também espero que vocês tenham tido um ótimo feriado. Esses 3 dias aí, com certeza vocês conseguiram descansar, conseguiram colocar todos os estudos em dias, né? Dormir bastante, se divertir. E também espero que vocês tenham tomado todos os cuidados necessários no que se refere à questão da Covid. A gente sabe que ainda, infelizmente, ela ainda está em alta e por isso precisamos tomar muito cuidado para que não venhamos a contrair esse vírus, né? Então, vamos tomar todos os cuidados necessários. Se saírem ou se forem sair, por favor, tomem todos os cuidados necessários para evitar a proliferação do vírus, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Falando um pouco hoje sobre arte, vamos continuar o nosso estudo sobre a importância das manifestações artísticas, tá? Como eu pude perceber, muitos de vocês ainda não entenderam o que é uma manifestação artística. E isso parte daquela questão que eu tinha explicado no começo da nossa aula, e muita gente ainda acha que a arte se resume a desenhar e a pintar. E não é bem assim, pessoal. A gente sabe que a arte ela vai muito além dessa questão da pintura, muito além dessa questão do cinema, né? A gente está muito limitado. A arte ela pode ser expressa de várias maneiras, através de uma atuação, através de uma pintura, através de uma encenação, através de uma dança. Eu já expliquei isso para vocês, mas ainda assim a gente tem um pouco de dificuldade em entender como é que a gente pode ver a arte nisso. E aí também entra o conceito de a visão artística que a gente precisa desenvolver ao decorrer das nossas aulas, tá? Então, a gente vai estudar hoje de forma mais específica as manifestações artísticas brasileiras, tá bom? Manifestações artísticas brasileiras, ou seja, aquelas que surgiram no Brasil, no período pré-colonial até o século atual, tá bom? Século XXI. Por quê? É importante que a gente estude a arte de forma abrangente, mas também é importante que a gente entenda a arte no nosso contexto, tá? Nosso contexto cultural brasileiro, tá bom? O Brasil em si é um país muito artístico, ele possui arte em tudo, tá? E em todo momento. Só que a gente precisa aprender a entender onde é que a gente vai encontrar essa arte na nossa vida, tá? Especialmente aqui no Brasil. Apesar de ser um país muito cultural, é também muito desvalorizado nessa questão da artística. E muita gente ainda tem dificuldade em entender a importância dessas manifestações artísticas aqui no Brasil, tá bom? E também de reconhecer, porque ela não é apenas importante, mas ela também teve o seu valor, contribuiu para a nossa sociedade. Então, tem um vídeo aqui que eu queria que vocês assistissem com muita atenção, tá? É de um canal aqui de Aline Arantes de Lacerda. Fala um pouco sobre essa manifestação cultural e artística no Brasil. É um vídeo bem específico, eu achei bem interessante. Eu acho que ela resume de forma bem apropriada a questão das nossas manifestações artísticas, culturais também, tá? Porque, como eu falei, gente, é importante que a gente veja a arte em um contexto abrangente, um contexto global. Até porque a arte, ela está no mundo, não apenas do Brasil, obviamente que não, né? Mas a gente precisa aprender e também entender a arte brasileira, tá bom? Deixa eu colocar o cabeçalho aqui também, antes que eu esqueça.
Pronto. Pronto. Beleza, pessoal? Então, manifestações artísticas e culturais brasileiras, tá? Então, vamos ver esse vídeo aqui, assistir com muita atenção. E em seguida a gente vai comentar sobre ele, tá? Só uma parte do vídeo aqui. Assistam com atenção, tá bom? E o que nós vamos falar nessa aula de artes? Nós falaremos a respeito nas diversas regiões do Brasil. Essas manifestações culturais e artísticas, elas estão relacionadas com diversos costumes da sociedade ao longo dos anos. Elas estão relacionadas com as vestimentas, com as roupas que vestimos, com a culinária, com a comidinha que nós fazemos. E também estão relacionadas com manifestações religiosas. O Brasil, por conter um extenso território, apresenta diferenças nas suas culturas, nas suas artes. Ele apresenta muita diferença, climas, diferença na economia, diferença social. Cada região tem suas particularidades. Os principais disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos. Posteriormente, vieram os imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre outros, que contribuíram para a pluralidade cultural do Brasil. Vamos abordar alguns aspectos culturais das regiões brasileiras. Vamos começar falando da região norte. A região norte, a quantidade de eventos culturais é imensa. As duas maiores festas populares no norte são o Círio de Nazaré, em Belém, e o Festival de Parintins. A influência indígena é fortíssima na culinária do norte. Vários alimentos típicos nós temos ali, entre eles o tucupi, o tacacá, a carne de sol. Na região centro-oeste, a cultura do centro-oeste brasileiro é bem diversificada, recebendo contribuição principalmente dos indígenas, dos mineiros, dos gaúchos, também dos paulistas, bolivianos e paraguaios. São manifestações culturais típicas da região a carvalhada e o fogaréu, no estado do Goiás, e o cururu, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é uma dança bem típica. A cultura regional é composta por arroz com pequi, mas também encontramos sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz boliviano, Maria Isabel, empadão goiano, a pamonha, o angu, curau, os peixes do Pantanal como pintado, pacu, dourado, entre tantos outros. Na região sudeste, os principais elementos da cultura regional são festa do divino, festa dedicada a santos padroeiros, o carnaval, peão de boiadeiro, folia de reis, várias outras. A culinária do sudeste também é bastante diversificada e apresenta forte influência do índio, do escravo e dos diversos imigrantes europeus e asiáticos. Entre os pratos típicos se destacam a moqueca capixaba, o pão de queijo, o feijão tropeiro, também a carne de porco, a feijoada, o cuscuz paulista, farofa, pizza e outras coisas. Na região sul, o sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e principalmente alemães e italianos. As festas típicas são a festa da uva e a Oktoberfest. Também integram a cultura sulista o fandango, de influência portuguesa, uma dança tão linda. Na culinária estão presentes o churrasco, chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreco assado, o vinho. Na região nordeste, entre as manifestações culturais da região estão danças e festas como Bumba Meu Boi, maracatu, ciranda, frevo, capoeira. Algumas manifestações religiosas são a festa de Iemanjá e a lavagem das escadarias do Bonfim.
A literatura de cordel é outro elemento forte da cultura nordestina. O artesanato é representado pelos trabalhos de renda. Os pratos típicos são carne de sol, vatapá, canjica, também frutos do mar, buchada de bode, sarapatel, acarajé, cocada, tapioca, pé de moleque, entre tantos outros. Observamos bem forte em todo o Brasil a influência africana na cultura, mas principalmente no Nordeste encontramos muito dessas influências. Além dos ritmos, os africanos trouxeram também instrumentos como o berimbau, a cuíca, o atabaque e outros instrumentos de percussão. A arte brasileira é o termo utilizado para designar toda e qualquer forma de expressão artística produzida no Brasil, desde a época pré-colonial até os dias de hoje. As primeiras produções artísticas estão na pré-história brasileira. Houveram diversas formas de manifestações culturais indígenas, bem como a arte no período colonial, o registro de pintura dos viajantes estrangeiros que aqui estiveram. Tem-se nessa época do século XIX a criação de uma escola nacional de arte no Rio de Janeiro. E várias escolas artísticas e movimentos artísticos vão surgindo e vão contribuindo para a formação da arte no Brasil, entre eles o expressionismo, o cubismo, o surrealismo. O Brasil assistirá ao desenvolvimento do movimento modernismo, que será progressivamente incorporado ao gosto da sociedade e das novas tendências que contribuem com a formação da arte contemporânea brasileira. As mais antigas manifestações de pintura rupestres no Brasil encontram-se na Serra da Capivara, no Piauí, em Pedra Pintada, na Paraíba e também em Minas Gerais. Forte é a contribuição indígena. Há vestígios da cultura nas culturas amazônicas, com alto grau de sofisticação na fabricação. Ok, pessoal. O resto fala um pouco mais sobre a questão da cultura indígena, que a gente vai estudar um pouco depois, tá bom? Mas eu acho que com esse resumo vocês puderam perceber que, primeiro, o Brasil ele é culturalmente rico, artisticamente rico, né? Nós temos cultura de dar e vier. E eu digo isso porque se vocês forem para outros países, né, eventualmente se tiverem essa oportunidade, vocês vão ver que não existe tanta cultura assim em outros países, né, especialmente nessa questão artística. Aqui nossas regiões, como vocês puderam ver aí, elas são permeadas por cultura. Cada região do Brasil, ela possui uma cultura diferente, né? O norte, nordeste, o sul, sudeste, todos eles têm uma cultura diferente. E isso é muito bom. Isso é muito bom, pessoal. Isso faz com que nós possamos contemplar culturas diferentes em locais diferentes. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Não é que uma cultura seja melhor do que outra, não existe isso. Mas que uma contribui com uma parte e outra contribui com outra. E isso faz com que nosso repertório artístico ele cresça. Se nossos governantes incentivassem mais a questão da arte, né, certamente nós seríamos hoje bem mais reconhecidos, tá bom? A questão é que não temos muito investimento quando a questão é arte, o que é errado, nós deveríamos ter, porque a arte ela faz parte do nosso mundo, ela faz parte do nosso dia, ela faz parte da nossa vida. A arte ela está presente no nosso dia a dia, a arte ela está presente na nossa vida. É por isso que nós temos essa importância, nós precisamos, pessoal, entender essa importância e absorvê-la, né? Embuti-la em nós, né? A gente precisa entender isso. E eu fico muito triste quando algumas pessoas dizem que o Brasil ele não é um país cultural, porque ele é. Não é um país artístico, porque ele é. Nossa arte ela só não é tão valorizada apenas pelos próprios brasileiros. Mas quando alguns turistas estrangeiros eles vêm fazer uma visita aqui, eles ficam encantados pela a quantidade de manifestações diferentes artísticas que nós temos aqui. Eles ficam impressionados porque realmente temos muito para passar aqui, tá? Então, a gente fez como é que eu posso dizer? A gente fez aí uma viagem, né? Através das manifestações artísticas que a gente vai estudar. E uma das que ela citou aí, né, são a questão das regiões do Brasil e também da arte indígena que a gente não chegou a ver, tá? Porque uma das artes que a gente vai estudar, tá bom? Que é a arte indígena,
que na verdade aí é uma muito antiga e até hoje influencia no nosso dia a dia. É a arte indígena, tá bom? Mas a gente não vai estudar agora, a gente vai começar a estudar, né? Vai ter um certo período que a gente vai estudar essas manifestações artísticas. Artes, a gente tem muito conteúdo para trabalhar, tá bom? Tanto prático quanto teórico. A gente não vai trabalhar apenas com a teoria, mas sim também com a prática. Vocês vão realizar alguns quadros, vocês vão realizar algumas danças, algumas coreografias, tá bom? Mesmo vocês que estão assistindo aí em casa, vocês também vão também participar desses eventos, tá bom? Vocês também não vão ficar de fora, não se preocupem. Por isso que eu preciso da contribuição de vocês para que a gente consiga formar esse repertório artístico. Eu tive algumas manifestações, alguns quadros que a gente fez no ano passado, que eu queria mostrar para vocês agora, mas não se encontram comigo aqui agora, né? Mas nós fizemos alguns quadros aí, algumas manifestações artísticas que a gente chegou a fazer e que ficaram lindas, ficaram ótimas, tá? E todas elas com um valor cultural. Como vocês puderam ver, o expressionismo, por exemplo, ele foi muito conhecido aqui no Brasil. E a gente teve uma obra aqui de uma aluna que fez um quadro lindo, maravilhoso, uma réplica perfeita do Grito, né, de Edvard Munch. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O Grito de Edvard Munch. Vejam, essa pintura expressionista, muito conhecida. E ela fez uma réplica dessa pintura que ficou muito idêntico, muito parecido, pessoal. Tá? Então, é justamente isso que eu quero que vocês entendam. A importância de nós termos a arte no nosso dia a dia, tá? Dessas manifestações, para que vocês entendam como é que vocês podem manifestar a arte, como é que a arte pode ser manifesta por vocês, se é através de uma pintura, se é através de um desenho, as cores também, pessoal, elas dizem muito, as cores, tá? Nossa, tem muita coisa para a gente estudar, pessoal, muita coisa. Só de falar, eu já fico ansioso para passar para vocês, tá bom? Mas claro que a gente vai ter que tomar cuidado, vamos devagar para que vocês consigam absorver tudo, tá bom? Para que vocês saiam daqui verdadeiros artistas dinâmicos, né? Da escola dinâmica, beleza? Mas essa é a minha intenção com vocês, pessoal. Eu quero tornar vocês verdadeiros artistas. Mas para isso eu preciso da contribuição de vocês, que vocês busquem, que vocês pesquisem, que vocês entrem nesse mundo artístico, que vocês visem a absorver mais e mais conteúdo referente a isso, tá bom? Se vocês fizerem isso, com certeza a gente vai conseguir criar esse pensamento artístico que eu estou querendo desenvolver em vocês, tá bom, gente? Eu acho que com essa aula vocês conseguiram entender o que são essas manifestações artísticas e esses movimentos artísticos também, claro, né? E o que são e quão importante eles são para o nosso dia, para o nosso desenvolvimento como sociedade, tá bom? Não individual, mas social. Temos que começar a ver agora de forma social, não de forma individual, tá? Nós não somos individualistas. Nós não somos individualistas, somos sociais, tá? Nós nos socializamos, então temos que ver todo o benefício social que a arte trouxe e tem trago para o nosso meio, tá bom? Então acho que vocês conseguiram entender com essa aula. Nas próximas aulas a gente vai estudar de forma mais profunda, porque a partir de semana que vem a gente já começa a utilizar o nosso livro, tá bom, gente? Então, por favor, vamos nos dedicar aí. Agora a gente vai estudar com mais exatidão, porque tudo que a gente viu até agora foi apenas uma introdução, tá bom? Mas ainda há coisas que a gente precisa estudar de forma mais específica, tá bom? Então, conto com a contribuição de vocês, conto com a participação de vocês, tá bom? Vamos realmente desenvolver esse pensamento artístico em vocês, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos consultar no Class App, tá? Como vocês já sabem, estamos à disposição de vocês quando vocês precisarem, beleza, gente? Só um minutinho, tá, gente? Eu queria ver se eu conseguia mostrar para vocês alguma das obras que a gente teve aqui no passado, né?
mas devido ao pouco tempo, talvez não seja possível isso. Mas em uma outra oportunidade, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns quadros que a gente realizou aqui, que a gente fez aqui, tá bom? No nosso trabalho foi uma avaliação, inclusive vocês participaram também, alguns de vocês participaram, foi uma avaliação prática de arte, onde algumas pessoas fizeram alguns quadros que ficaram lindos, tá? E a gente também vai trabalhar com isso, só que como já estava no final do ano, a gente não teve muito tempo, mas esse ano a gente vai trabalhar ainda mais. Vamos trabalhar também aí a dança, vamos trabalhar a interpretação, né, de personagens, que é a encenação, a atuação, vamos trabalhar tudo isso, tá bom? Em conjunto. Então, a gente vai ter mais tempo para trabalhar esse ano e eu conto, claro, com a participação de todos vocês. Até vocês que estão aqui, né, assistindo as aulas gravadas, não presencialmente, mas vocês também vão participar de forma ativa e direta desses processos de manifestações artísticas, tá bom? Então, também conto com a disposição e a participação de todos vocês, tá bom, gente? Lembre-se, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar lá no ClassZap, se aprofundem no assunto e vocês vão perceber quão cultural é o nosso país. E o que mais ele tem a oferecer a vocês, tá? Não fiquem presos a apenas o que vocês veem, vocês têm que pesquisar, vocês têm que buscar se especializar naquilo, tá bom? Porque só assim vocês realmente vão conseguir entender isso que eu estou passando para vocês. Beleza, galera? Então, ó, fica por aqui, tá bom? Já falei demais, né? Vou deixar para a próxima aula para a gente continuar, beleza? Fiquem com Deus, gente. Tenham um bom dia, tenham um bom descanso. Vejo vocês semana que vem com mais aula utilizando o nosso livro didático. Se atentem ao cronograma de aulas para vocês não esquecerem os livros, tá bom? Tanto de português quanto de artes, que vocês trarão nos dias corretos, tá bom? Cuidado para não trazer o livro de arte no dia do português, de português no dia de arte e vice-versa, tá bom? Então, espero vocês na próxima semana com mais conteúdo para a gente estudar. Beleza, gente? Bom descanso para vocês e até semana que vem. Tchau, gente. Boa semana, bom descanso e até lá. Bye, bye.